Este é o segredo para o sucesso. Para descobri-lo, vou lhe contar esta história. Veja bem, era meados do século XX. Nos campos ensolarados do Vale do São Francisco, as fileiras de parreiras se estendiam até se perderem no horizonte. No meio desses campos trabalhava um jovem. Todos o conheciam como o jornaleiro Antônio. Um rosto curtido pelo sol, as mãos cheias de calos e pequenas feridas que nunca terminavam de fechar. Ele vivia entre muitos outros jornaleiros, todos amontoados em quartos estreitos, com catres e cobertores que mal protegiam do frio da madrugada. Eram dezenas, talvez centenas, e todos trabalhavam sob as mesmas ordens: colher uva para o coronel Almeida. Cada dia era igual. O jornaleiro Antônio despertava com o som das botas batendo no chão de madeira e as vozes de seus companheiros meio dormidos, meio resignados. Tomava café com pão amanhecido, colocava o chapéu de palha gasto, pendurava a tesoura de poda no cinto e saía para trabalhar no vinhedo junto com seus companheiros. No campo, esperava por ele a voz mais dura de todas. "Mais rápido, Antônio!" gritava o coronel Almeida do alto de seu cavalo, com um chicote na mão que às vezes estalava só para assustar. "A uva não espera!" O jornaleiro baixava a cabeça. "Sim, senhor." Nunca levantava a vista. Sabia que se respondesse mais do que devia, podia perder seu lugar na turma. O jovem era jornaleiro. Recebia por caixa e as caixas nunca eram suficientes. A paga mal dava para feijão, farinha e às vezes um pouco de carne seca ou cebola. Pelas noites, cansado, ele se deitava no catre estreito. Escutava a respiração pesada dos seus companheiros, todos exaustos, todos iguais, todos resignados a viver e morrer nas parreiras do coronel. Mas enquanto colhia para os outros, enquanto carregava caixas que não eram suas, o jovem sonhava. Sonhava em colher para si mesmo. Sonhava com um pedaço de terra, ainda que pequeno, onde pudesse plantar uvas com suas mãos e dizer: "Este é o meu parreiral." Doía-lhe sempre depender do coronel, de um patrão. Esse sonho o mantinha vivo, embora também o fizesse sofrer. Às vezes, ao cair rendido, pensava em sua mãe, Dona Maria. A recordava na cozinha pobre, ajoelhada, rezando de olhos fechados. Recordava dela dizendo: "Meu filho, a vida é dura, mas não deixe que te quebre. Algum dia, se você insistir, Deus abrirá uma porta para você." E o jornaleiro Antônio, antes de dormir, repetia essas palavras como uma oração. O coronel sabia. Via nos olhos do jovem esse brilho diferente e por isso o atacava mais do que os outros. "Um parreiral, é?" dizia em voz alta, certificando-se de que todos os jornaleiros ouvissem. "Isso é para donos, não para jornaleiros." Os companheiros riam, alguns por medo, outros por zombaria. Um murmurou para o jovem em tom de compaixão: "Não sonhe tanto. Quem sonha no campo, tropeça nas pedras." O jornaleiro Antônio abaixava a cabeça e com voz mal audível respondia: "Algum dia..." O coronel, imitando seu tom, soltava uma gargalhada cruel. "Algum dia, hã? Algum dia você vai se cansar, rapaz. E quando isso acontecer, serei o primeiro a dizer: eu te avisei." Cada palavra era um golpe. Cada escárnio o deixava com o coração apertado, mas também com um fogo que não se apagava. Sabia que, se escutasse o coronel, se renderia. Se insistisse, avançaria. E o jovem elegeu avançar. Primeiro começou a economizar. Cada moeda que caía no seu bolso, ele guardava como se fosse semente sagrada. Nada de botas novas, nada de chapéu novo, nada de botecos. Mesmo que os companheiros o convidassem com risadas e tapinhas nas costas. "Vamos, Antônio, uma noite não mata", dizia um, levantando uma garrafa de cachaça. "Temos que esquecer as mágoas, nem que seja por umas horas." O jovem negava com a cabeça. "Se eu gasto hoje, perco amanhã. Se eu poupo hoje, amanhã compro terra." Os outros o olhavam como se estivesse louco. "Terra", zombavam. "Terra é para quem nasce dono, não para quem nasce cortador." O jovem não respondia, mas em silêncio pensava em Dona Maria. Recordava sua voz. "Meu filho, guarde o pouco. Com paciência, o pouco se torna muito." Assim, dia após dia, ele foi guardando cada centavo até juntar um pequeno maço de notas amassadas, guardadas debaixo do cobertor do seu catre, como se fossem um tesouro. Com coragem, procurou um homem que vendia pequenas propriedades, o seu Osvaldo.
O coração lhe batia forte. Colocou o dinheiro sobre a mesa e disse com firmeza: vim comprar um pedacinho de terra. O homem, com mãos gordas e sujas de tabaco, pegou o dinheiro, contou e soltou uma risada estrondosa. Com isso, zombou, com isso você não compra nem o arame farpado, rapaz. O jornaleiro Antônio se endireitou. É o que eu tenho. Trabalho duro. O homem o empurrou com desprezo. Então trabalhe o dobro e volte quando for alguém. O jovem apertou os lábios, guardou o maço de notas com as mãos trêmulas, saiu dali com o estômago revirado. Quis chorar, mas se conteve. Se eu me ofendo, eu me perco, pensou, recordando sua mãe, e seguiu em frente. Um tempo depois, ele se armou de coragem e foi ao banco. O lugar cheirava a tinta e a papel novo. Tudo brilhava, tudo parecia dizer-lhe: você não pertence aqui. Aproximou-se do balcão. O gerente o olhou de cima a baixo como se fosse invisível. Quero um empréstimo pequeno, disse o jovem com a voz trêmula. Vou comprar um lote para uvas. Posso pagar mês a mês. O homem abriu um livro. Perguntou sem olhá-lo nos olhos. Propriedades? Nenhuma. Garantias? Nenhuma. O homem fechou o livro de repente. O som ecoou no peito do jovem. Você não pode porque é um jornaleiro. Não tem nada como garantia. Volte quando tiver algo a perder. O jornaleiro abaixou o olhar. Vou trabalhar mais. Trabalhe o quanto quiser, disse o homem, já olhando para outro cliente. Sem garantia não há negócio. O jovem saiu em silêncio. Lá fora o sol lhe queimava a pele, mas mais lhe queimavam as palavras do gerente. Caminhou devagar, com as botas pesadas até chegar ao quarto dos jornaleiros. Jogou-se no catre, apertou o rosto contra o cobertor áspero e dessa vez, sim, chorou. Chorou em silêncio para que seus companheiros não o ouvissem. Meu Deus, sussurrou entre soluços, dê-me força. Se de verdade escutas os pobres, escuta este clamor. Orou com todo o coração. Pediu a Deus que lhe desse uma oportunidade, ainda que pequena. E quando adormeceu, ainda com lágrimas no rosto, uma voz suave lhe devolveu a esperança. A de sua mãe, como se viesse do céu. Meu filho, mesmo que te fechem as portas, não deixe de bater. Alguma se abrirá. O jornaleiro Antônio despertou com essa frase gravada no peito. Sabia que não era o fim. Meses depois, o jornaleiro Antônio se arriscou. Com o pouco dinheiro que havia conseguido juntar, alugou um lote de terra morta. Um velho da vila, o seu Inácio, a ofereceu quase de presente. O terreno estava rachado, duro, cheio de ervas secas que pareciam pregos fincados na terra. Ao vê-lo, o velho seu Inácio cuspiu no chão e disse com voz cansada: é barata porque não dá em nada. Plantaram aqui antes e nada. O jornaleiro Antônio baixou o olhar para o chão, pegou um punhado de terra entre os dedos. Era poeirenta, amarga, sem força. Mesmo assim, apertou a mão e respondeu: dará. O velho seu Inácio encolheu os ombros e lhe entregou as chaves enferrujadas de uma cerca velha. O jovem trabalhou dia e noite. Tirou o mato com as mãos até ter as palmas em carne viva. Endireitou mourões que pareciam ossos tortos. Esticou arames velhos que quebravam como se fossem de vidro. E a cada tarde levava água com baldes do canal, gota por gota, como quem dá de beber a um enfermo. No princípio, brotaram uns raminhos verdes. O coração do jovem se encheu de esperança. Olhava para eles como um pai olha para o primeiro passo de seu filho. Mas logo veio a desgraça. O canal trazia água fora de hora, às vezes demais, às vezes nada. Os brotos secaram, amarelos como palha velha, e o pouco que sobrevivia, os pássaros devoravam sem piedade. Um dia, enquanto o jovem olhava impotente para os galhos secos, ouviu o som de cascos. Era o coronel Almeida. Parou seu cavalo em frente ao terreno, observando tudo com um sorriso torto. Eu te disse, falou olhando para os paus mortos, você nasceu para cortar uva, não para fazê-la crescer. O jornaleiro Antônio respirou fundo. Estou aprendendo. O coronel soltou uma gargalhada seca. Aprenda a obedecer, concluiu com dureza. Volte para a minha turma. Lá, pelo menos, você come. O jovem baixou a cabeça. Não respondeu. Voltou para a turma. Outra vez a cortar uvas para os outros, a encher caixas que não eram suas. Mas cada noite
Embora suas mãos doessem e o corpo lhe pedisse descanso, voltava para sua faixa morta. Sentava-se em frente à terra seca e murmurava: "Aguenta, eu também aguento." Juntou dinheiro de novo, semente a semente, moeda a moeda. Um dia, aproximou-se de um vendedor de mudas. O homem lhe mostrou umas parreiras fracas, caules finos e folhas quase murchas. "São baratas porque não pegam", o advertiu. O jornaleiro Antônio as olhou com fé. "Pegarão", disse convencido. As plantou com cuidado, como se fossem criaturas frágeis. As regou com paciência, com mãos trêmulas de cansaço, mas cheias de esperança. Mas naquele inverno a desgraça caiu de novo. Uma geada cobriu o campo. Ao amanhecer, as folhas estavam negras, queimadas pelo gelo. Quebravam ao tocá-las como vidro fino. O coronel Almeida apareceu outra vez, agachou-se, pegou uma das folhas mortas e a deixou cair com desprezo. "Você não serve para isso", disse com frieza. "Aceite sua sorte, jornaleiro." O jovem não respondeu, apenas recolheu as plantas secas. As enterrou como se fossem pequenos corpos sem vida. Depois levantou a cabeça para o céu cinzento. As lágrimas lhe ardiam nos olhos, mas as engoliu. Ainda não chorava. Mas aquela noite, ao voltar para o quarto, o peso da derrota foi insuportável. O chapéu caiu ao chão. O jornaleiro Antônio sentou-se no catre com os cotovelos nos joelhos e a mandíbula tremendo. As risadas do coronel ressoavam na sua cabeça como marteladas. "Você nasceu para obedecer. Você nasceu para obedecer." Tapou os ouvidos, mas a voz continuava ali, cada vez mais forte. E então, entre o barulho da lembrança, escutou outra voz suave, doce, a voz de sua mãe, Dona Maria, como um sussurro que vinha de longe. "Meu filho, mesmo que te fechem as portas, não deixe de bater. Alguma se abrirá." O jovem fechou os olhos com força. As lágrimas correram quentes, dessa vez sem contenção. Caiu de joelhos junto ao catre, apertou as mãos e orou. "Meu Deus, eu não aguento mais. Dê-me uma porta, ainda que pequena. Se de verdade escutas o jornaleiro cansado, escuta a mim." Sua oração se misturou com o choro, e no meio desse pranto, uma faísca de esperança voltou a se acender. Levantou-se com o rosto inchado de lágrimas e contou suas últimas moedas. Não era muito, mas não era zero. Dias depois, ouviu um boato entre os jornaleiros. Diziam que havia um lote esquecido junto a um canal velho, uma terra pedregosa, cheia de crostas de sal. Ninguém a queria. O jornaleiro Antônio foi vê-la. O chão rangia sob suas botas. Agachou-se, pegou um punhado de terra e o esfarelou. Entre o sal e as pedras ainda sentiu um leve sopro. "Você respira e eu te ajudo", murmurou. Procurou o dono, um homem magro e cansado, o seu Reginaldo. "Vende o lote?" perguntou o jovem. "Vendo." "Ninguém a quer", respondeu o homem com resignação. O jornaleiro mostrou seu maço de notas, amassado e úmido, de tanto escondê-lo. "Tenho pouco. É tudo." O homem hesitou um momento, depois suspirou. "Eu estaria rindo se dissesse que vale mais. Se você se atreve, é sua." Apertaram as mãos. Trato feito. Começou então a verdadeira batalha. O jornaleiro Antônio não tinha mais armas que suas mãos e sua fé. Dia após dia, tirou pedra após pedra. Algumas eram grandes como cabeças. Carregava-as nas costas e as jogava para fora do terreno, até que a terra respirou. Fincou mourões, esticou arames, mediu com uma corda cada distância. Cavou sulcos para que a água do canal, embora pouca, chegasse a cada planta. Comprou poucas mudas mais fortes. As cuidou com devoção, inclinava-se sobre elas e lhes falava como a filhos. "Resistam, eu também resisto." Colocou fitas para espantar pássaros. Podou a tempo. Capinou com suas próprias mãos, mesmo que terminasse com a coluna torta de dor. O coronel Almeida passou várias vezes. Já não zombava tanto, embora continuasse com um tom frio. "Nunca vi alguém falar tanto com a terra", disse um dia. O jornaleiro respondeu com serenidade. "Se a terra me escuta, ela me responde." Passaram as estações, os caules cresceram, as folhas se abriram. Um dia, pequenos cachos começaram a aparecer.
O jovem os olhou com ternura, acariciando-os com o olhar. Se eu cortar antes, fico sem nada. Se eu espero, eles enchem. Espero. O sol os amadureceu. O ar se encheu de um aroma doce. Os cachos ganharam peso como sinos roxos. Em um amanhecer, o coronel Almeida chegou caminhando. Parou em frente aos sulcos, incrédulo. Não acredito, disse. Aqui não havia nada. Agora há algo, respondeu o jornaleiro. O coronel, ignorando a resposta, se foi com um semblante de quem não admite a derrota. Passaram-se semanas. O tempo da colheita chegou. O jornaleiro Antônio se levantou com o primeiro canto dos galos. O ar estava fresco e úmido, e as parreiras brilhavam com o orvalho da madrugada. Pegou suas tesouras de poda, as afiou com calma e se inclinou sobre o primeiro cacho. O segurou por um momento em suas mãos como quem segura um tesouro. Depois, com um corte firme, o deixou cair na caixa. Um após o outro, os cachos encheram as caixas. O jovem trabalhava sem descanso. Os companheiros de confiança o ajudavam, não por pagamento, mas por respeito. Entre os três, era suficiente para levantar aquela colheita modesta, mas firme. Quando o caminhão estava carregado, o jornaleiro Antônio não esperou por ninguém, não pediu permissão ao coronel, não buscou aprovação. Ele mesmo levou suas caixas para o comprador. Na feira, o ar estava impregnado de cheiro de madeira e vinho velho. O comprador, um homem de bigode grosso e olhos atentos, o seu ribeiro, pegou um cacho de uva roxa, provou-o lentamente, apertou-o em suas mãos e o pesou na balança. Levantou a vista surpreso. Doce, sólida, limpa, o jornaleiro Antônio sentiu que o peito se apertava, como se todo o sofrimento tivesse valido a pena naquele instante. De quem é esta uva? Perguntou o comprador. O jornaleiro levantou a cabeça e disse com voz clara: Minha, do meu parreiral. O comprador o olhou fixamente como se quisesse confirmar que não estava mentindo, depois sorriu satisfeito. Bom, disse, então vou pagar tanto por caixa. O número que pronunciou era justo, mais que justo. O jornaleiro fechou os olhos por um instante e murmurou para si mesmo: Obrigado, meu Deus. Passaram-se uns dias. O comprador, seu ribeiro, homem de palavra, mencionou o coronel Almeida em outra negociação. Hoje o senhor me traz suas uvas, mas devo dizer que ontem recebi fruta de um dos seus jornaleiros. Um jovem trouxe uva firme, doce, como poucas vezes eu vi. O coronel Almeida franziu a testa, surpreso. Um jornaleiro? Sim, respondeu o comprador com tranquilidade. Um jovem que disse que o parreiral é dele, e eu acredito, porque a uva não mente. O coronel guardou silêncio. Por dentro, ardia. Havia passado meses zombando, dizendo que aquele jovem estava condenado ao fracasso. E agora era outro homem, um comprador justo, quem lhe dizia que esse jornaleiro que ele desprezava havia conseguido o impossível. Uma tarde, quando o sol caía e as sombras alongavam os sulcos, o coronel Almeida apareceu no terreno do jornaleiro Antônio. Não vinha a cavalo, caminhava devagar com as mãos nas costas. O jornaleiro o viu chegar, mas não se levantou. Continuava trabalhando, limpando o mato da terra. O coronel parou em frente a ele. Por um momento não disse nada. Depois baixou a vista e falou com voz seca, mas sem zombaria. Bom trabalho. O jovem o olhou sem parar. Obrigado. O coronel apertou a mandíbula. Estou envergonhado. Zombei de você. Mas vejo que você faz muito bem o seu trabalho. Estendeu a mão. O jornaleiro hesitou por um instante. Depois a apertou com firmeza. Não houve mais palavras. Não houve desculpas longas, nem aplausos. Apenas esse gesto breve, carregado de respeito. Ao anoitecer, o jornaleiro Antônio sentou-se na borda do seu parreiral. O ar estava cheio do aroma doce das uvas maduras. Olhou para o canal quase seco no final do dia e pensou: se eu tivesse desistido, nada disso existiria. Recordou a voz de Dona Maria Clara em sua memória: meu filho, mesmo que te fechem as portas, não deixe de bater. Ele sorriu porque a verdade era simples, impossível de esquecer. Às vezes a vida se parece com essa terra seca e dura onde nada parece crescer. Muitos desistem, convencidos de que seu destino já está escrito. Mas a verdade é que o sucesso não chega a quem se queixa, nem a quem espera milagres sem esforço. Chega a quem insiste,
a quem volta a tentar, mesmo com lágrimas nos olhos, a quem decide semear esperança onde outros só veem deserto. Porque a perseverança não é só resistir, é seguir avançando até que a vida abra a porta correta. Hoje eu te pergunto, quantas vezes você deixou de bater em portas porque pareciam fechadas? Lembre-se do que diz a Escritura. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Perseverar é a chave do sucesso.